amigos, eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região e apresentador do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você, bancário. Nessa semana, a volta do Brasil ao mapa da fome. Para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, e uma convidada muito especial, Tatiana Calmon, seu presente aos colegas de Bauru. Bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que as pessoas vão assistir o programa, né? Obrigado pelo convite. E primeiro eu queria falar que eu tenho uma ligação muito estreita com o Sindicato dos Bancários. Há 86, junto com os meninos e as meninas que montavam a direção, a gente ajudou a retomar essa entidade para a classe trabalhadora. E daqui, desse grupo de bancários, também nós conseguimos organizar a oposição nos ferroviários, que também retomou aquela entidade para os trabalhadores. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tonão, fala um pouquinho aí da nossa satisfação de receber a Tati aí num programa, né? Felizmente o tema é triste, mas a gente está feliz pela participação da Tati, uma pessoa que sempre está na rua, sempre está lutando, sempre tem essa coisa da solidariedade, a marca registrada aí. E fazia muito tempo que a gente falava, vamos chamar a Tatiana, vamos chamar, e agora deu certo. Então, é perfeito, ela está aqui, né? Porque ela representa muita coisa, né? Representa a resistência da mulher, representa a história aqui desse sindicato que ela fez parte, né? Então, assim, muito importante a tua presença aqui, a gente está muito feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui. Acho importante o trabalho solidário que a gente faz junto com os sindicatos, apesar de saber que esse trabalho não resolve o problema. O problema da classe a gente só vai resolver através da organização, da luta, do combate. Mas a gente precisa fazer o trabalho de socorro também. A gente precisa entender isso. Até aproveitando o que ela falou um pouquinho, Alexandre, acho que um dos próximos sem tarifa nossos tem que ser os 35 anos de retomada de sindicato para o caminho da luta, né? Tem muita personagem histórico aí que continua aí e que a gente é um norte, a gente continua esse caminho, mas teve quem e a gente tem que aproveitar, carpiu para a gente estar nele hoje, tentar né, aproveitar Tati? Enquanto alguns companheiros ainda estão ali, né? Porque a Exatamente. gente tem se despedido de muito, né? A gente tem envelhecido, o amanhã é um talvez, né? Amanhã não existe, na verdade, né? Mas a gente precisa contar as histórias, saber como a gente chegou até aqui. E retomar, eu acho fundamental os trabalhadores se dirigirem aos trabalhadores, dizendo da importância das suas entidades enquanto ferramenta de luta. É fundamental. A gente tem perdido muitos direitos, todos os trabalhadores e todas as categorias, né? E houve um trabalho muito grande de desmoralização das ferramentas de luta, da central sindical, dos sindicatos, das associações de moradores, né? Então, todas essas entidades foram muito atacadas nos últimos 15 anos pela elite, né? Eu falo elite uma coisa bem assim, né? Pela grande imprensa, nós fomos muito atacados. Então, hoje é muito comum o próprio trabalhador não reconhecer o seu sindicato como uma ferramenta de luta. Né? E a gente precisa retomar isso também, inclusive para nós mesmos, que ajudamos a construir ou reconstruir esse caminho. Está tudo interligado, né, Alexandre? Ela fala de retirar a direita e a gente volta na discussão da volta do Brasil ao mapa da fome, né? Sim. É isso, né? E é um projeto político, a gente não pode perder isso de vista, né? Tudo que aconteceu não foi ao acaso, né? Teve um planejamento, né? E a gente fica cada vez mais consciente disso. Tati, é sempre bom ouvir você, primeiro porque sua voz é muito agradável, segundo porque você tem conteúdo para falar. Eu queria que você se apresentasse. Quem é a Tatiana Calmon aí, para o pessoal que está vendo aí o nosso programa? Bom, eu sou a Tatiana Calmon, uma mulher da vida. É uma delícia falar isso. Sou uma mulher que tenho me formado e me forjado no dia a dia, no combate a todo tipo de opressão. E esse combate é feito em todas as esferas possíveis. Trabalhei e trabalho no Sindicato dos Ferroviários há 33 anos, desde a sua retomada. Trabalhei desde a oposição, vi com tristeza o desmonte da ferrovia, que a gente combateu muito para que não fosse privatizada, e a gente combate o tempo todo pela sua retomada, né? E vi, por exemplo, dentro dos bancários, a privatização, por exemplo, do Banespa, que fechou muitos postos aqui na cidade, o que aconteceu com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica. Isso ao mesmo tempo que houve a modernidade no atendimento, a modernização no atendimento, a gente vê que a humanização foi afastada, né? Então, o desemprego para vocês é tão frequente quanto para nós ferroviários. Nós ferroviários mais, nós somos uma categoria em extinção, né? Os bancários, a permanecer esse sistema que a gente teve, também caminham com a gente. Então a gente precisa discutir os postos de trabalho, o emprego, o trabalho formal, porque o trabalho não existe
como eu conheci, como você conheceu o Tonon, como você conheceu o Alexandre, esse trabalho para a juventude que está aí não existe. Essa possibilidade de a gente adentrar uma empresa, trabalhar, aposentar, isso aí não está muito claro mais. Há um ataque muito grande aos nossos direitos, a partir do golpe, que algumas pessoas não entendem como golpe, no governo da Dilma. Esses ataques se agudizaram. O primeiro grande ato do governo do Temer foi a reforma trabalhista, né? Que não dá para chamar de reforma. Houve um desmonte, né, das leis trabalhistas, dos nossos direitos, né, das nossas conquistas, que nada ao trabalhador é dado, tudo nosso é conquistado, né? E depois o primeiro grande ato do governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência. Então eles construíram, vamos destruir aqui os direitos trabalhistas, falando para a população que a população tem muito direito e que esses direitos impedem que se criem empregos. Uma balela, uma grande mentira. Então as pessoas procuraram trabalhos informais, a pejotização, e isso faz automaticamente, uma coisa puxa a outra, né? Isso faz automaticamente com que a Previdência seja desmontada. Eles fizeram um discurso que era para aumentar emprego e aumentar a arrecadação. Não houve aumento de emprego e a arrecadação diminuiu. Eles fizeram a reforma da Previdência e daqui 2 ou 3 anos vão estar falando de uma nova reforma, porque quem está no mercado hoje não consegue contribuir com a Previdência. Então a Previdência nossa, que deveria ser vamos juntar para dividir, né? Solidária, né? Solidária por participação e divisão, não tem como fazer. Porque assim, eu paguei 33 anos de Previdência por um determinado valor, só que eu não tinha uma caixinha escrito lá assim, essa caixinha aqui vai ser a aposentadoria da Tatiana. Então a Tatiana está pagando todo mês, para quando ela aposentar, ela vai lá e tira. Não, a nossa Previdência ela é solidária por repartição. Então quem trabalhou antes que eu, que possibilita com que eu receba. Mas até quando eu vou receber, se a geração que está aí, que meus filhos, por exemplo, que não conseguem um emprego, não conseguem contribuir com essa Previdência. Até quando eu vou poder receber? Exato. Eu estou aposentada, mas eu não tenho a garantia da Previdência. Por exemplo, eu senti muito, por exemplo, o meu marido faleceu, né, o Roque. Opa. É o teu, Alexandre? Não é o meu não. Ai, É o gente. seu celular, não? É que os Ai, três gente. estão no mesmo toque, fora Bolsonaro. Ai, gente, desculpa. Todo mundo aqui é fora Bolsonaro. Desculpa. Ninguém sabe que telefone de quem é, porque Desculpa, é unânime, gente. aqui é unânime. Desculpa, belo toque, né? Belo toque. Belo toque, né? As pessoas que ficaram viúvas, como é o meu caso, após a reforma da Previdência, pode sentir bem o que é essa reforma. Porque o meu marido, que contribuiu com o teto, né, por muitos anos, tinha uma aposentadoria de quase R$6.000, 5 mil e pouco, faleceu num dia, no outro dia, a aposentadoria dele, que se transformou na minha pensão, virou R$2.500. E as pessoas não têm noção do que é essa reforma. Sobre a desculpa de gerar emprego, que não gerou, de recolher para os cofres, que não está recolhendo, como a reforma da Previdência em si, que também era para gerar emprego, não gerou e está levando ao desmonte cada vez mais acelerado. E assim, essa pobretização que a gente vê do trabalho, das condições dos aposentados, muitos aposentados hoje são arrimo de família, né? Essa pobretização que a gente vê, ela se agudiza nesse governo de forma assim, antes da pandemia e depois da pandemia, né? E ela é crescente, ela olha os vistos. Não é, a gente não precisa ir para Venezuela para ver a miséria, para ver a fome. Bem lembrado, Tati. Vai na esquina, vai na praça aqui. A Tati citou aí uma coisa que a gente fala sempre, o bancário também caminha para a extinção, né? Sim. E aí, se não tiver uma reversão desse quadro, a gente vai ser uma categoria extinta, porque assim como ela disse, a modernização ela acaba assim extinguindo postos de trabalho e você precisa ter uma adequação a essa nova realidade, coisa que a gente não vê acontecendo na prática nos bancos. Mas eu ia até fazer um destaque em cima disso, porque assim, a categoria bancária eu acho um pouco diferente. Embora 20 anos atrás a gente fosse 2 milhões e hoje a gente seja 500 mil, o que aconteceu com a categoria bancária é bom que as pessoas tenham consciência disso. Não é que serviço sumiu, Não. é que os caras criaram correspondente bancário, então a lotérica está fazendo o nosso serviço Sim, ganhando menos. sim. As empresas de cobranças que empresa vocês de têm, cobrança, os exatamente, securitários. que é a maior empregadora aqui de Sim, Bauru, porque sim. virou fonte de riqueza, né? Esse Sim. tipo de coisa, né?
era bancário que fazia, hoje é terceirizado através da empresa de cobrança. Exato. Então, o emprego dos 2 milhões para a categoria bancária ainda existe. Se não houvesse toda essa manobra de privatização... Sim, mas não existe como era. Ele é totalmente precarizado. Exatamente, mas aí entra toda essa discussão que nós estamos fazendo em é relação à perda de direitos, Sim. que é um programa, é um projeto. Sim. Governo Temer, Por governo exemplo, Bolsonaro, né? Na ferrovia houve essa extinção porque houve o sucateamento e a destruição, não houve a modernização do trabalho. Nos bancários está acontecendo essa diminuição dos postos pela tecnologia, pela mudança, pela política. De um lado, há um sucateamento total, que é no caso da ferrovia, e do lado dos bancários, olha a tecnologia do bem. E as coisas não são assim. E essa terceirização que vocês vivem. Por exemplo, a Pascoaloto está me processando. Olha que bonito. A Pascoaloto está me processando porque eu compartilhei um link na minha rede social sobre as condições de trabalho dos trabalhadores de DAR. Então, ela está me processando dizendo que eu coloquei aquela categoria em pânico e em risco. Opa! Né? Então, é extremamente complicado. Por quem que é a Tatiana? Tatiana ninguém. Alguma coisa que eu compartilho não vai mexer numa estrutura de uma Pascoaloto. Mas mexe. Porque a gente conversa com as pessoas de maneira que elas entendam o que está acontecendo. Vocês falam com os trabalhadores de maneira que os trabalhadores entendem. E é isso que a gente precisa recuperar. Nós fizemos há pouco tempo, me preocupa muito algumas coisas, gente. Desculpa, o tema é uma coisa, me preocupa muito algumas coisas. Esse ataque que a gente tem sofrido às nossas ferramentas de luta. Nós estávamos um dia fazendo um ato recente em relação ao aumento das tarifas de ônibus, que aumentou de novo, muito acima da inflação, e com tudo isso que a gente tem passado. Para que o trabalhador usa o ônibus? Para trabalhar, para nada mais. Porque de sábado e domingo as frotas são reduzidas. Você não pode programar, eu vou no zoológico com a minha família. Não vai, você não vai, você vai ficar 3 horas na fila de ônibus. Né? E a gente estava fazendo um ato contra o aumento das tarifas. Eu uso muito pouco ônibus. Né? E as pessoas que estavam, os trabalhadores que estavam dentro do ônibus, querendo ir para casa, é óbvio, cansado de um dia de trabalho, ele passa e fala e grita, vai trabalhar, vagabundo, para o sindicalista que está ali. Porque essa desmoralização, esse ataque, ele foi muito violento. Tanto é que nós perdemos um governo, perdemos todos esses direitos com pouca resistência. Essa destruição das nossas ferramentas de luta é uma coisa que nós, enquanto dirigentes, temos que discutir. Voltar ao trabalho de base de uma forma constante, voltar aqueles cursos de formação política que a gente tinha, porque a política virou sinônimo de palavrão, sindicalista virou sinônimo de vagabundo. Oremos, né? É só isso que... Porque assim, aonde a gente não está, as igrejas estão. Isso é muito difícil, gente. E não é Deus estar presente, não é isso. Não estou discutindo a religião. Eu digo, as igrejas estão. E a igreja tem a sua intenção de poder, o seu projeto de poder. Está aí, está claro e está colocado. A gente participou de um curso de formação um pouco antes da entrada da pandemia lá no Rio de Janeiro, né, Alexandre? Exato. E a discussão era exatamente esse. Hoje, a gente que faz toda essa discussão social, a gente está perdendo campo para a igreja. Sim, né? sim, porque nós não conseguimos. Não consegue a linguagem, não consegue fazer com que a pessoa se sinta parte da gente, né? E é Mas por legal quê? citar, inclusive, o Henrique, né? O pastor Henrique, que participou desse evento, e ele tem aí todo um trabalho antifascismo aí, e ele falava assim, olha, tem muita gente da esquerda que critica a igreja, mas não está lá naqueles locais onde as igrejas estão. Diferente da Tatiana, que a Tatiana tem um trabalho solidário maravilhoso, pisa lá no chão de terra, faz todo um trabalho e fala contra a lavagem cerebral, aquela coisa de comprar a fé das pessoas, né? Então, assim, precisa ficar muito claro, o trabalhador ele tem que sim participar de toda a vida do trabalhador, tem que estar em todo o ambiente, e não pode ver acontecer milhares de pessoas sendo enganadas, milhares de pessoas aí sendo conduzidas ao abatedouro em nome de uma fé que realmente não existe, uma fé totalmente vã, nada daquilo que Jesus pregou, né? Sabe por quê? Assim, ó, é fácil, além da igreja estar aonde a gente não está, porque primeiro que a gente não tem perna para estar em todos os locais, o produto que eles entregam é muito fácil. É um produto que eles vendem, na verdade eles não precisam entregar. Porque eles falam que você vai herdar o reino, o paraíso, a glória, depois que você morrer.
Tudo que você passa aqui é provação. Não é culpa sua. Deus quer que as coisas aconteçam assim. Inclusive, você está sendo testado para poder ganhar o reino. Só que assim, entre esses pregadores, muitos deles já estão no paraíso aqui. É a classe trabalhadora que está no inferno. E a gente não tem que morrer para melhorar as nossas condições. A gente tem que lutar. Uma das razões que a gente chamou a Tati aqui é porque ela tem um projeto social muito importante aqui em Bauru, que é o projeto de grão em grão, Isso. né? Assim, eu faço um trabalho social já há uns 10, 15 anos, né? Mas eram trabalhos pontuais em determinadas épocas, né? Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, campanha do agasalho, né? Depois, com o aumento da fome e o aumento da pobreza, a gente tem feito esse trabalho de forma mais sistemática, mais constante. A partir da pandemia, quando alguns setores fecharam, né, para essa população que vive à margem, a coisa complicou ainda mais, né? Eles não tinham nem como vir buscar o lixo que eles vivem para os locais que eles estão. Então a gente começou a fazer o trabalho de forma bem organizada. Então nós, em conjunto com algumas pessoas que trabalhavam na SEBS aqui de Bauru, nós levantamos alguns bairros que eram menos assistidos pelo poder público, tanto estadual, federal quanto municipal. Então nós começamos a fazer um trabalho constante numa parte do Jardim Manchester, no córrego do Barreirinha, na Vila Agrária Nova Família, no assentamento Virgínia Rainha, em Valdepalmas, na estação, que é uma estação que foi ocupada por moradores. Agora a gente está atendendo também o assentamento Maranata e mais recentemente o Vila Nova Aliança. Quando nós começamos esse trabalho, por exemplo, no Jardim Manchester, eram 26 famílias que a gente atendia. Hoje são 52. Em um ano, dobrou o número de pessoas em situação de miséria alimentar. É miséria, é fome. A ponto de a gente chegar num local um dia, todo mundo falar, ai Tatiana, você apela, hein? E uma avó me segurar e me abraçar e falar assim, que bom que você veio. Eu falei, por quê, né? Porque ontem eu dei água com terra para o meu neto. Como assim? Você tem um monte de erva aqui, faz um chazinho, um açúcar, né? Não, ela falou, não, Tatiana, eu posso fazer o chá, mas ele quer o chocolate. E a terra, eu coloquei o açúcar, só que a terra engana a cor. Então, na cabeça da criança, ela estava tomando um achocolatado. Isso é em Bauru, gente. Então, eu fico perturbando vocês. Não, dá para você ajudar a gente esse mês? Gente, eu mando nas minhas listas de zap, tem gente que não aguenta mais olhar para minha cara. E eu sei que esse trabalho não resolve o problema, mas é uma forma de entrar e de conversar. E tinha o Betinho, né? Vocês lembram do Betinho? Aquele que era irmão do Enfio? Quem tem fome tem pressa. Então, a gente faz a campanha. Pelo menos uma vez por mês a gente leva uma cesta básica para esses locais. Pelo menos uma vez por mês. Não dá para a gente fazer mais. Em média, 200 famílias. Você multiplica isso, uma família de 6 pessoas. São 1.200 pessoas que contam com a solidariedade, porque eu falo que não é caridade, tá? Que contam com a solidariedade dos outros trabalhadores para poder comer. Algumas pessoas, inclusive, torcem o bico, falam, eu não vou doar para os pobres da Tatiana. Porque os pobres da Tatiana são sem terra, são sem teto. Primeiro, não são meus pobres, são os pobres do sistema. E quando você trabalha com uma categoria que tem pelo menos um princípio de organização, tudo fica mais fácil. Porque não tem diferença para o trabalhador que está nessa condição, se ele está numa área de risco de forma organizada ou de não organizada, para ele que está nessa condição. Para o sistema tem, porque quem está de forma organizada quer discutir a posse daquela terra, quer discutir o direito à moradia. Então, os setores que nos vêm, alguns setores não contribuem, por exemplo, com o meu grupo, que falando, o grupo da Tatiana é um grupo que atende sem terra, sem teto, eles não precisam de nada. Olha, você separa o nível de necessidade pelo grau de consciência. Isso é cruel, gente. Isso é extremamente cruel. Então, eu não vou pedir ajuda, por exemplo, a donos de mercado da cidade. Os donos de mercado da cidade, eles mandam bater os mendigos que estão ali na porta. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Bauru. Né? Os donos das grandes empresas, grandes lojas, eles querem a higienização. Eles não querem o pobre na porta da sua loja. Eles querem quanto mais longe, melhor.
Então fica bonito para alguns grupos e algumas pessoas. Olha, o mercado tal doou 15 cestas básicas, 20 cestas básicas, 200 cestas básicas. Que lindo! Paga hora extra para os seus trabalhadores que estão no banco de horas. Porque assim, tem muitos trabalhadores que estão nessas lojas, nesses mercados, nesses locais, que estão nesses bairros que a gente atende. Que é um só da família que tem um emprego. Então as nossas condições são muito difíceis mesmo. E é duro da gente perceber. Eu agradeço muito, por exemplo, a diretoria lá dos ferroviários, que nos empresta aquele espaço para a gente poder fazer, receber as coisas, né? E acaba usando aquela estrutura do sindicato para um trabalho, em tese, só de solidariedade. Mas não é só de solidariedade. Porque nós estamos com algumas preocupações. Eu falo que a gente vai e leva a comida, mas cada vez que eu vou nesse local, eu tenho que explicar que aquele grupo que está ali não faz parte de nenhuma igreja. Toda entrega. Eu gostaria, inclusive, eu já convidei você, eu gostaria que vocês fossem com a gente numa entrega. Toda entrega eu explico que ali não tem nenhum partido político. Que dentro do grupo tem sim pessoas que são envolvidas em partidos políticos. Mas assim, ali não é um movimento de nenhuma igreja, de nenhuma fé e de nenhum partido político. Esse trabalho que eu faço, ele tem que ser um trabalho de educação também. Então, assim, em conjunto com outras pessoas e com outros grupos, nós estamos montando no Jardim Manchester um trabalho com as mulheres, com artesanato. Isso vai resolver o problema delas? Não, não vai. Não vai resolver o problema do emprego nem o problema da fome, mas dá o sentido de grupo, de coletividade. Mesma coisa com a horta lá no Manchester. Olha, eles têm uma horta, não vão passar fome. Vão passar fome, sim. Mas essa coisa de cuidar daquilo de forma coletiva que dá essa sensação de união. Porque senão... Que volta ao que a gente estava falando da igreja, né? Sim. Porque que é o acolhimento, essa questão. Senão, é uma coisa que, assim, por exemplo, eu faço uma crítica muito dura ao que aconteceu no movimento sindical, fica fácil, você vai num assentamento, enche o ônibus com trabalhadores para um ato ficar volumoso e não faz a discussão. E dentro desses mesmos assentamentos, as igrejas ganham espaço. Então eu quero, por exemplo, nós vamos fazer um fora Bolsonaro, ou vamos fazer uma luta contra o aumento da tarifa de ônibus. Eu quero, por exemplo, que os moradores lá do Manchester venham. Porque eles sofrem mais com isso do que eu, do que você. Que trabalhamos ainda de forma organizada, temos um emprego regular. Mas eu quero que eles venham pela consciência. E não porque, senão não vai ter cesta básica. Senão qual que é a minha diferença? Então, esses trabalhos que a gente faz de forma paralela ao levar a comida, ele é muito importante. Porque eu falo que não é chegar e despejar um saco de comida. Primeiro que eu acho humilhante para um pai de família, uma mãe de família, ficar numa fila, abraçar um saco de comida para poder levar o que comer para casa. Acho assim... Eu sou muito besta, tá? Eu tenho preocupação, inclusive, com o saco que eu vou acondicionar esses alimentos. Eu não vou comprar um saco vagabundo, que a pessoa vai carregar 2 metros e a comida vai cair no chão. Eu vou trabalhar com uma doação, que agora a gente vai entrar na campanha de maio, então a gente vai fazer uma campanha para arrecadar trabalhador ajudando trabalhador, porque é o mês nosso, da classe trabalhadora. No meio disso tem o Dia das Mães aí no meio, e o começo do frio. Então a gente vai querer levar alimento, querer levar coberta. E a gente tem que conversar. Nossa, de novo, você está pedindo? Estou pedindo, gente, todo dia, toda hora, estou pedindo todo dia, toda hora. E estou pedindo de todas as formas possíveis. E todo tipo de ajuda. Ajuda quando você conversa, quando você dá um livro. Sabe? Quando você perde 2 minutos para conversar com uma pessoa. Tati, 2 minutos. Eu vou aproveitar aí esse gancho que você deu. Então, eu quero que você fale um pouquinho aí do nosso projeto também aqui no sindicato. Esse projeto que, inclusive, já ajudou o Grão em Grão, que a gente estendeu mais um tempo, porque o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Toda aquela política que foi construída, toda aquela vitória daquele programa Fome Zero, né? Que a gente conseguiu, sim, ter êxito com aquilo, infelizmente foi desmontado pelo governo Bolsonaro. E aí organizações, né, pessoas, coletivos tiveram aí que novamente combater a fome sem contar com a ajuda do poder público. Conta um pouquinho aí da iniciativa do sindicato, Tonão. Primeiro, pegando o gancho na discussão do Fome Zero, né? Todo mundo sabe que o Sindicato dos Bancários de Bauru Região não é petista, né? Tem divergências sérias, mas assim,
O programa Fome Zero tinha uma série de contrapartidas que o programa que o Bolsonaro colocou em substituição não tem. Sim. Então, o programa que ele faz hoje, além de ser um volume menor de dinheiro, ainda tem a discussão de que não tem a contrapartida social, né? De ter filho em escola, de ter uma série de regras que tinha no Fome Zero. Então, por isso, a gente considera um erro o que aconteceu com esse projeto, foi ser desidratado, né? E era um projeto extremamente bem sucedido, tanto que era referência mundial, né? O projeto Fome Zero, o próprio Bolsa Família, né? Porque a fome tem um preço, inclusive, econômico. A gente está desconsiderando até a parte humana, que é o mais importante, né? A parte humanitária. Estamos falando aqui para os especialistas, para aqueles que só pensam em dinheiro. A fome tem um custo, a fome tem um preço a se pagar por ela. Alguém ganha dinheiro com a fome, mas o Brasil, o país perde muito. A gente, desde que a pandemia se instalou aqui, a gente começou a fazer esse programa de doação de cesta básica mensal. Tivemos uma assembleia ontem aqui no sindicato, a gente prorrogou até dezembro esse programa. Mas como a Tati já falou, e você também já deu uma pincelada aqui, não é só a discussão de assistencialismo. Não pode ser. É a discussão de estar lá para fazer esse bate-papo com o pessoal. A gente teve bancário que foi entregar com o filho cesta com a gente no final do ano, porque o bancário falou, quero que a minha filha veja, Sim, veja essa realidade. uma realidade que não é nossa, né? Então é uma questão de educação também, né? Das pessoas entenderem o que está acontecendo. Nós vamos publicar a entrega que você fez agora semana, nós vamos falar para quem foi, justamente para acabar com esse mito de que sem terra está abaixo, né? Não merece. Sim, né? exato, Então tudo isso exato. é educação política que a gente tem que fazer. Só para finalizar essa fala, Alexandre, o Brasil saiu da mapa da fome em 2014, voltou em 2018 e agora o último dado é 55,2% da população com alguma insegurança alimentar do Brasil e 25% passando fome, efetivamente, né? É muita gente, né, Tati? Muita gente, e tornou a gente não precisa se prender à frieza desses números. E, por exemplo, não precisam, por exemplo, as pessoas irem, por exemplo, lá no Manchester comigo. Dá uma volta no centro da cidade. Isso aí. Nós- Duque de Caxias, cada esquina tem volta. alguém pedindo alguma Dá uma coisa, volta no centro da vendendo cidade. alguma coisa. Nós temos grupos aqui que distribuem comida no centro da cidade todos os dias, na região aqui da Praça Rui Barbosa e da Praça Machado de Mello. Todo dia nós temos grupos. E todos os dias vocês vão ver que tem filas de 200, 300 pessoas. E todo dia mais gente nessa fila. Mesma coisa acontece aqui, ó, mais próximo aqui dos bancários, onde fornece alimento Bom Prato, né? Você vê a fila cada dia maior e todo tipo de gente. Tem gente que está de roupa, está bem vestido, porque está procurando emprego. Não é que ele não deve estar naquela fila, né? Então, a miséria ela é muito evidente. O crescimento da pobreza ele é muito evidente. Quando a gente fala 55, né? Olha só do lado. É do lado. O número de pessoas tem aumentado. Eu falei para você, dobrou ali no Manchete. Dobrou em 2 anos. E isso a gente sente o tempo todo. Dá uma volta em volta da estação ferroviária, aqui na Praça Machado de Mello, nas Nações Unidas, na rodoviária, onde há pouco tempo os moradores de lá foram agredidos pelos funcionários da Endurb, foram retirados, aqueles absurdos, porque assim, essa população que está na rua, que está no bairro é uma situação, a que está na rua é outra. Essa população, além de não ter o direito à casa, não ter direito à comida, também não tem segurança nenhuma, porque ela é vítima o tempo todo. É vítima de quem passa com o carro e xinga, é vítima da polícia que para, que retira, é vítima uma vereadora aqui que orientou as pessoas a não doarem cobertas para os pobres que moram nas ruas, porque ela tem uma coberta desde o seu noivado. Gente, quem mora na rua, todo ano nós vamos fazer campanha pedindo coberta, porque essas pessoas não têm onde lavar e não têm onde guardar. Acabou o inverno, ela vai jogar fora, vai fazer o quê com a coberta? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, inclusive com o preconceito que a gente olha, inclusive, para esse pobre. Nossa, vou dar de novo. Não, tem que ensinar a pescar, mas não tem rio para todo mundo, não tem vara.
Não tem rio, não tem vara. Porque volta a discussão de ser um projeto de governo, né? Exatamente. Você O que falou é de hoje? Bom Prato, que fazer a gente... o programa, eu estava lendo. Há quanto tempo que não tem uma unidade nova do Bom Prato em todo o país? Por exemplo, Né? você falou, né, que a direção dos bancários, não, a direção afinada com o Partido dos Trabalhadores, papapá, tem os, né? Aliás, direção de sindicato nenhum não deve e não pode ser braço de nenhum partido, né? Mas o que a gente está discutindo hoje dentro dos partidos de esquerda, né? Com tudo isso que tem acontecido, com todo esse retrocesso, com todos esses ataques, o que a gente tem discutido? Por exemplo, dentro de uma candidatura no espectro do Lula, com uma aliança com o Alckmin, com as pessoas falando, vamos evitar o mal maior, fascista por fascista, qual que é mais bonito, é o cocô de lacinho, é o cocô sem lacinho, né? E a gente não discute o essencial. E houve uma inversão muito grande, inclusive para as direções dos partidos de esquerda também, que se discute muito o processo eleitoral, a pauta eleitoral, e não se discute as reivindicações da classe trabalhadora. Eu não quero discutir Bolsa Família. Eu não quero discutir só política social compensatória, que chega de compensar. Eu preciso retomar, eu preciso ter direito e não migalhas. Nós estamos assim, correndo atrás do rabo, discutindo pauta de costumes, que nesse aspecto também a gente retroagiu. Falo, que glória que eu vivi nos anos 80. Que glória que eu vivi nos anos 80, sabe? Onde a Roberta Close ia no almoço com as estrelas. E não era demonizada como é agora, porque hoje há um ataque imenso aos homossexuais, LGBTQI, que eu não sei mais quantas letras são, né? Então é tudo, o retrocesso que a gente passa inclusive pela questão de costumes. Nós estamos discutindo costume, Tonão. Tradição, família e propriedade. Que família, que tradição, que propriedade? O que você tem? Não, o que eu tenho? E quem são essas pessoas que querem ditar, né? Exatamente. Doutor Jairinho, Alexandre Flor de Lis, Bolsonaro, quem mais? O vereador lá que foi... Gabriel Monteiro. Gente, aqui em Bauru, a Câmara de Vereadores Arthur aqui Duval. A Câmara de Vereadores de Bauru aprovar o uso de ivermectina. A Câmara de Vereadores de Bauru ser contra a vacinação de crianças e fazer um projeto de lei, uma moção para isso. E só um não votar. E o outro falou, olha, agora finalmente eu já tenho dados para não vacinar minha filha. E você leu o jornal ontem que voltou a pólio, voltou o sarampo e outras doenças porque as pessoas não vão vacinar. E, inclusive, essa não vacinação foi uma pauta de alguns setores de vanguarda. Eu tenho amigos que são de partidos de esquerda que há 15 anos, 10 anos, diziam que não iriam vacinar os filhos por conta de uma indústria de laboratório, falta de responsabilidade, com o coletivo. Não existe, na minha opinião, posso estar errado, não existe negacionismo de esquerda. Todo negacionismo para mim é de direita. Ah, mas ele é do PC da BR, foda-se. Porque não existe negacionismo de direita, de esquerda. Todo negacionismo, ele vai contra o coletivo. Se você fala para uma pessoa não se vacinar, você coloca toda aquela comunidade em volta em risco. Sabe? E isso não é de hoje. Então, isso hoje é um reflexo do que veio já há algum tempo. E é isso que eu falo da nossa desmobilização anterior. Sim. Eu queria aproveitar que você falou nessa questão de programa. Pulamos um monte de ponta de papo. A dinâmica, vai né? Janela, né? Porque é muita coisa para falar. Né? O Alexandre falou de custo da fome. Cara, tem que investir mais em segurança quando as pessoas estão com fome. Sim. Tem que investir mais em saúde, porque gera mais problemas de saúde. Educação, porque o filho não vai para a escola alimentada e repete de ano. Então tá tudo errado. Não repete de ano. Não ou repete. deixa de ir para a escola. Não né? repete de ano. Eles passam, porque eles querem ficar livres. É a Não política do repete. PSDB passar todo mundo, né? Ó, mas tudo errado, né? Nós temos um bolsão de miséria aqui em Bauru, que eu falo que é o Jardim Primavera, agora chama Vila Cristiana. O Fortunato, que é o antigo desfavelamento. Tem ali o Piquete, que há 3 anos tinha 50, 60 casas, hoje são 400 barracos. Nós fizemos um levantamento na pandemia, em torno de 15 mil crianças naquela região, de 0 a 14 anos, que não tinham acesso à internet para o tal de ensino à distância.
para o tal do ensino remoto. Quem tinha, por exemplo, um celular, a rede era péssima e não tinha as condições mínimas, porque são barracos extremamente precários. Então, isso é um engodo. Eu fui bem solitária, né, nesse aspecto, porque eu preguei o cancelamento do ano letivo, sozinha. Corretamente. Porque é o que tinha que ser feito. Vai abrir um abismo entre o pobre e o rico. O abismo já está aberto. Porque o rico não parou de estudar. As escolas funcionaram de outras formas, dentro de garagens, dentro de casa, dentro de condomínios, com os professores indo dar aula para 5, para 6, porque como eles são poucos, eles conseguem continuar a vida deles normalmente. 15 mil. Tanto que as maiores vítimas, né, foram os pobres e os negros, né, da Sim, Covid. exatamente. Se a gente pegar os dados friamente analisando, a classe privilegiada continua aí tendo muito pouca perda. Agora, a classe trabalhadora é demais, né? E não pode ser diferente. Quem que pegava aqueles ônibus lotados, metrô lotados? Era a classe trabalhadora. Aqui em Bauru, redução da frota 50%. E você escuta as pessoas, os broxomínios, dizerem assim, é o fique em casa. Como que você falou aí? Como que é? Broxomínios. Broxominions. Fique em casa, deu nisso. A economia acabou. Gente, vamos falar sério. Quem que ficou em casa? Quem que efetivamente parou de trabalhar? Aqui em Bauru não fechou nenhuma fábrica. Nenhuma fábrica. A construção civil não parou de trabalhar. Nenhuma indústria de Bauru parou. Os bancários trabalharam dentro de bancos ou nas suas casas. O que parou foi mal e porcamente o comércio. Mal e porcamente. Por quê? Porque os trabalhadores do comércio, muitos deles, estavam dentro das lojas fechadas para atender o delivery. Parou o serviço público. Não o servidor. O INSS parou e não voltou até hoje. Tem gente esperando aposentadoria faz 2 anos. O que efetivamente parou? Aqui em Bauru houve a redução da frota em 50%. Por que reduziu essa frota em 50%? Se todos esses setores que eu falei não parou de trabalhar, fechou o calçadão, entre aspas. Toda loja você via lá que era para ligar no número tal, que você ia ser atendido. Sem querer te interromper e já te interrompendo, eu até estou evitando fazer a discussão de pandemia nesse programa, embora nós vamos falar, até porque você perdeu seu companheiro nisso, né? Vítima de Covid. Por quê? Porque, na verdade, a gente já vinha de um processo inflacionário, né? Sim, anterior. Já vinha de programa desse governo, do governo Temer, de monte de Pronaf, Sim. de não comprar mais nada da agricultura familiar. A PEC da maldade. Isso. Deixar de investimento no serviço público. Perfeito. Sim. Então, assim, aquilo só podia dar nisso, Sim. né? Então, a pandemia, que nem você estava falando, ficou em casa. Sim. Não foi isso. Não foi isso. Os caras pararam de dar reajuste em cima da inflação para benefício social. Então, é uma série de coisas que só podia resultar em fome. Desemprego crescente. Não investimento nos serviços públicos. O que é a primeira coisa que você faz, que o trabalhador faz quando ele... Ou uma redução, quando ele não consegue fazer as coisas. Ele começa a reduzir da vida dele aquilo que seria comodidade. Então ele vai tirar o filho da escola particular, né? Ele vai para o ensino público, ele vai precisar daquela educação pública, que está sucateada. Eu não aguento mais pagar o plano de saúde. E o que eu vou fazer? Eu vou para o SUS. A gente tem que fazer a defesa do SUS, que ele atende a gente de forma completa. Nós também, individualmente, a gente busca um plano de saúde. A gente tem um pouquinho mais, eu vou pagar um plano de saúde. Mas só que a hora que a água bate na bunda e está batendo na bunda de todo mundo, esse plano de saúde você vai deixar de pagar. O que você vai precisar? Você vai precisar do serviço público, que aprovou a lei para não sofrer investimento por 30 anos. Com o aumento da população que precisa do serviço público. E é essa a discussão que ninguém faz. Não faz. E tudo aquilo que eu falei no início, né? Da pejotização, da falta do emprego regular, tudo isso diminui todas as formas de contribuição, inclusive a dos impostos, que em tese deveria reverter para o serviço, para o atendimento ao público, porque tudo que a gente consome tem imposto. Eu não pago imposto de renda porque eu não ganho. Não é imposto de renda que eu estou falando é imposto. Imposto em tudo, é na sua conta de energia, é na caixinha de fósforo que você compra, que tem embutido 40%. Mas tudo isso, toda essa precarização das condições de trabalho, das formas de contribuição, da chamada desoneração da folha, leva a gente para um quadro de miséria total. E não é só fome, gente. As pessoas morreram na Covid, aqui em Bauru mais de 1.000 pessoas, não foi... morreu de Covid,
porque foi transportado de forma errada, porque não tinha o que comer, porque nós tivemos governos negacionistas em tudo, pessoas dizendo que quem usa máscara é coisa de boiola, não pega. E, por exemplo, eu fui no hospital estadual aqui em Bauru, onde meu irmão ficou internado com câncer, acabou morrendo de Covid, porque pegou Covid lá dentro do hospital, eram 5 andares. 5 andares. 3 andares só para Covid. Com nenhuma divisão. Elevador para tudo. Sabe, não tem política para nada. Para inglês ver, né? Não tem política para nada, para nada. É legal a Tatiana falar isso, porque nós vivenciamos isso também na agência bancária. Sim. Eles faziam rodízio de Covid, lembra, Tonon? É. Um cara pegava aqui, aí eles botavam uma equipe para ir se espalhar nas outras agências. Deixava a gente se higienizar, mas podia tudo para trabalhar em outra agência. Exatamente. Eu tive a infelicidade de perder 2 pessoas dentro da minha casa em 14 dias. Esse meu irmão que estava com câncer, fazia tratamento no estadual, ficou internado, período, eu acredito que ele foi contaminado lá, não tem como provar isso, né? E o Roque, que não saía de casa, que tinha um medo danado, ele falou, se eu pegar eu vou morrer, que morreu. E aí tem todas essas, no meu campo pessoal, toda essa tragédia e todas as dificuldades geradas por essa Covid, essa insegurança, por exemplo, o Roque faleceu, meu rendimento caiu, os meus filhos não têm emprego, porque essa questão do emprego não atinge só quem está lá longe, atinge em casa também. E os meus filhos adoeceram, como uma grande parte dessa geração está adoecida, tanto de jovens quanto de adultos, que perderam tantos e que não vê perspectiva. O que a gente tem de doente emocional hoje é uma coisa impressionante. Precisa correr com meu filho que tem 20 anos, com uma pressão a 25, numa crise de pânico. É mimimi. Gente... Na nossa categoria, a crise de pânico está frequente, tanto que a gente está ajudando aí com 2 psicólogos aí e não dá conta, né, Tom? Alexandre, o que você vai fazer amanhã? O trabalhador olha para o espelho e fala, e amanhã? É desesperança, o Brasil virou o país da desesperança, né? Sim. E isso é muito triste, porque a gente, até pouco tempo atrás, nós éramos referência, país como esperança, capa daquela revista Economist, lá falando, olha, o Brasil vai decolar e de repente a coisa mudou de tal maneira e não foi ao acaso, né? E aí a gente vê que foi realmente um projeto, né? Sim, o verde esperança da bandeira, que nunca será vermelha, né? O verde esperança vira o capim, que o gado está comendo, mugindo em cima e dizendo que está tudo bom. E não tem mais o capim. Aliás, não tem floresta, não tem nada, não tem política para nada, é política só de destruição. Tanto que o presidente não governa, né? Ele não faz falta. O cara está em campanha plenamente, diariamente, e assim, as coisas não andam, não acontece nada. E realmente, o Brasil é o país, hoje é o país do atraso, da desesperança. E aquilo que você falou, Tatiana, a juventude sofre demais com Sofre. A falta de futuro. perspectiva, Não né? tem. As pessoas às vezes saem da universidade, que é uma conquista, e não tem uma perspectiva, porque às vezes saem com um diploma e não tem. Eu tenho amigos com mestrado fazendo trabalho braçal. Isso é desonroso? Não, não é desonroso, nenhum trabalho é desonroso. A desonra e a desonra não é individual. A gente precisa aprender a saber que a desonra não é individual e que não há saída individual para o que a gente está vivendo. A nossa saída é coletiva. A desonra não é individual, a tragédia não é pessoal, não é Deus que quis aquilo, não é você com o seu fardo, não é. A tragédia é coletiva e a saída é coletiva, não tem saída individual. Eu vou mudar para a praia, e daí? Sabe? Não vai resolver. Não vai resolver. E isso que a Tati falou, Tonon, o próprio bancário, por um tempo, caiu nesse discurso da meritocracia, né? Sim. E já está vendo que realmente não existe, né? Porque mais cedo ou mais tarde ele também vai sofrer na pele, né? Tem gente que ainda está caindo esses Tem dias. bastante. Você deve ter visto no grupo, a gente tem grupos de WhatsApp por banco, né? No grupo da Caixa tinha gente colocando um treinamento, você viu isso? Como ascender na Caixa Econômica Federal. Nossa, absurdo. Feito por gente que estaria no como gerente geral. Então tem gente que ainda cai nesse engodo. Estão virando coach dentro da Caixa. Estão virando coach dentro da Caixa Federal, Alexandre. Foi uma das coisas mais bizarras que eu vi recentemente. É brincadeira. Agora... Mas isso, Tonon, isso já acontece há bastante tempo. Eu falo que os nossos sindicatos passaram a ser extremamente corporativos, né? Não tem sindicato de trabalhadores, é sindicato de bancários, dentro dos bancários, sindicato da Caixa, o sindicato do Banco do Brasil, na ferrovia também aconteceu isso. Um corporativismo, quando a gente foi fazer, por exemplo, a luta contra foi muito engraçado, porque o bancário era o poder econômico maior do que os ferroviários. Mas a luta da privatização era uma luta coletiva.
Nós fomos fazer a luta contra a privatização do Banespa. Opa, Suplicy veio aí, aquela coisa linda, maravilhosa. E teve bancário que não queria que o ferroviário fosse naquele ato. Que o ferroviário não tinha nada com aquilo. Como assim? É trabalhador. Então esse corporativismo é muito ruim pra gente. É muito ruim. Quando a escola pública ela é destruída, ela não atinge só o filho do ferroviário, ela atinge o filho do bancário, o filho do pedreiro. Eu vou até... E a gente não fez nesse tempo todo. Nesse tempo todo que nós começamos a perder esses direitos, nós não tivemos uma mobilização em conjunto. Nós não fomos aqui em Bauru com um jornal unitário, vamos sentar esse grupo. Eu não quero saber se você é da CUT, se você é disso. Vamos discutir o que nos une. Nós estamos incapazes de fazer isso. Nós não conseguimos pegar um grupo e ir na porta do distrito fazer uma panfletagem. Nós não conseguimos fazer um ato decente. Nós perdemos, sentados no sofá, todos os direitos trabalhistas. Não vou nem discutir o governo da Dilma, que nós perdemos também sentado no sofá, sendo incapaz de defender. Nós perdemos a Previdência sentados no sofá. E corremos o risco de reeleger esse homem no sofá. Porque você vê as redes sociais, as pessoas não discutem. Discute que ele é, e mesmo, por exemplo, se você pega os veículos de comunicação que atacam a pessoa do Bolsonaro, porque ele é um grosso, ele é um porco, ele é um machista, mas não ataca a política do Guedes, não ataca a política econômica. Fora Bolsonaro, para quê? Para manter a política? Ah, vamos votar naquele lá que é o mal menor. Mal menor para quem? A gente precisa conversar essas coisas. Nós precisamos conversar essas coisas. Estava todo mundo com o Bolsonaro. Gente, nós estamos numa luta de classes. Trabalhador Dória. e explorador. Onde que entra uma terceira via nisso? Explorado e explorador. Onde é que tem uma terceira via aqui? Não existe. É inviável. E aí, assim, filosoficamente falando, não existe. Todas essas que a gente sempre fez aqui, é muito legal ver que está no programa da frente que o PT está criando, junto com outras coisas, a questão da revogação, da expressa revogação, E já tem parte da mídia caindo matando em cima disso, né? Sim. Como se fosse um erro, e na verdade no não é. teto de gastos, né? Tá isso no programa é um avanço, Sim. né? Porque é uma discussão que precisa ser feita. Né? Sim, mas eu preciso ver até onde eu acredito nesse povo também, tá? Não, eu Porque, não acredito. Tanto que o Lula fala outra coisa. O Lula fala... vamos pensar. Ver pontualmente não está problema. Pensar, mas assim, na carta... Que foi seu Lula pisou na bola programa... comigo. Olhando nos meus olhos aqui em Bauru, paguei um mico danado na última eleição do Lula. Paguei um mico. Sabe daqueles Kong? Peguei uma locomotiva, consegui chegar lá na frente para falar com o Lula, para discutir a reestatização das ferrovias. Né? Ai, Lula... Né? Não, Tatiana, nós vamos rever a privatização. Reviu. Ele extinguiu a Refesa. Ele jogou uma pá de cal em cima. Hoje a gente discute, por exemplo, o que nós vamos fazer com as estações, com a estação ferroviária que está caindo. Eu falo, gente, vamos fazer um centro cultural. Lá vem a Tatiana jogar água em cima. O essencial não é a estação. O essencial é o transporte ferroviário que a população não se deu conta que perdeu. Quando as pessoas defendem uma privatização, vamos privatizar o correio, vamos privatizar... Eu falo, gente, olha essa porcaria da estação. Olha essa porcaria dos trilhos. Bauru virou um cemitério de vagões. Um cemitério de uma ferrovia. E tudo que você consome, você paga mais caro porque foi transportado errado. Por exemplo, um trem leva 200, 300 carretas de combustível. Então, vamos discutir para transformar a estação no museu. Não quero, eu quero uma estação ferroviária. Não precisa ter aquele aparato, aquele monte de... Podemos usar partes para isso e para aquilo, mas a gente precisa do transporte, a estação é acessório. O principal é a ferrovia e a gente não consegue unir a classe trabalhadora nessa discussão, que a gente precisa ter trem. Nós precisamos ter trem, inclusive aqui em Bauru, para levar trabalhador. Se você olhar, olha só, já viajada que eu estou dando. Tem grupos que defendem a retirada dos trilhos do centro da cidade. Se você olhar o nosso perfil, o nosso traçado ferroviário, ele é todo no fundo de vale. Todo o traçado ferroviário de Bauru acompanha ribeirinha. Então não dá para você tirar os rios.
Então não tem por que tirar o traçado. Aqui no centro, por exemplo, é inclusive tombado. Quando se fala da estação aqui do centro, eu falo, gente, vocês querem mesmo para a cultura. Nós temos 8 estações em Bauru. 8 estações em Bauru, Tatiana? 8 estações em Bauru. No centro nós temos. Aqui é da antiga FEPASA que transformou no MIS, Museu de Imagem do Som. Eu falo, me esqueceram. Porque lá não é feito nada. Nós temos a estação da Sorocabana. Nós temos a estação da INOB. Nós temos a estação de Curuçá. Nós temos a estação de Triagem. Nós temos a estação de Amorés. Nós temos a estação de Val de Palma e temos a estação de Tibiriçá. Eu mesmo não lembrava disso. As pessoas vamos usar os trilhos que estão aí. Inclusive para fazer VLT, mas ninguém quer discutir isso. Vamos fazer um mercadão. Sabe qual que é a moda agora? Sabe o que eles estão discutindo? Nós vamos fazer um shopping popular ali. Sabe o que é o sinônimo? É bonito, né? Shopping popular. Significa um outro camelódromo. Eu gosto sempre de falar dessa questão do transporte, sempre da questão da ferrovia, porque assim, a gente paga tudo mais caro pela falta de transporte. Todos os trabalhadores precisam de transporte, de forma direta e de forma indireta. De forma direta, os ônibus, e que a gente só usa para trabalhar. E a gente paga sozinho. O custo de você se locomover é só seu. O patrão não arca com isso. O patrão é a favor de te dar um negocinho lá, mas que ele tem um benefício do outro lado, né? Não tem. Tanto é que é retirado no sábado e domingo, porque você não tem direito ao lazer. E eu sempre falo da questão da ferrovia, principalmente para o trabalhador comum, quando ele vai defender a privatização, que eu falo, olha o que foi feito com os nossos trens. Olha o que foi feito com a nossa ferrovia. Você não quer olhar para a ferrovia? Olha para o céu. E ver essa cidade inteira, depois que privatizou as energéticas, os fios todo pendurado. Na minha casa, na sua casa, na casa dele, qualquer ventinho que dá, opa, acabou a energia. E é um trabalho caro. É um serviço caro. Todo mundo tem celular. Como foi boa a privatização? Para quem? Um serviço caro e mal feito. Nós estamos assim, atrás do mundo inteiro na telefonia. Tudo nosso é sucateado. Tudo que foi privatizado não funcionou, não funciona. Os bancos, né, Tom? A gente pode citar os bancos. Sim, os bancos. Santander. Os bancos. Santander é um exemplo. Quando que a Caixa parou de ajudar a construção de imóveis, moradias populares? A Caixa tinha financiamentos que independiam de programas que atendiam a população. Por exemplo, o local que eu moro, uma construção associativa, financiada pela Caixa, que não tem. Aqui em Bauru tem dois condomínios. Onde eu moro é condomínio, não é loteamento fechado. Tem 2 em Bauru que são construção associativa, onde tem os professores, né? Ali na Valdemar de Ferreira, e onde eu moro, que é o Bosque da Saúde. Um projeto tão bonito. Uniu 3 sindicatos bancários ferroviários. Bancários não, saúde, né? Por isso que chama saúde lá, o que tinha mais. Organizamos um número de X de pessoas, apresentamos um projeto para a Caixa aprovou, construiu, parcelou. E agora é legal resgatar isso, porque uma das nossas intenções, né, Tonon, é ter esse resgate. Até a própria participação da Tatiana é isso. Os sindicatos bancários se comunicar com o resto dos trabalhadores. Esse é um desafio que a gente tem aí para o próximo mandato. Queria que você falasse um pouquinho disso, Tonon. A gente aqui ficou isolado um período, né? Até porque a gente teve um rompimento com algumas coisas que aconteceram aqui e com parte do movimento sindical bauruense. Mas tempo é rei, né, Tati? Sim. E a gente conseguiu provar que quem continua nessa diretoria aqui é sério, é de luta, e aí se aproximando e retomando tudo que aconteceu. Toda a história a gente tem aqui juntos, né? Sim. Que hoje a gente tem um inimigo maior, como você já disse, do que qualquer outra coisa, né? Vamos pegar no que nos une, Nós sempre tivemos. E você vê, olha, a quantidade de coisas que nos une tá claro nesse programa. Nossa, aqui. A gente falou... que a gente podia ficar 5 horas falando de coisa que nos une. Nós fizemos aqui um cronogramazinho que a gente não seguiu. Porque é tanta coisa pra gente conversar que ele não seguiu. Não tem pauta, né? Não tem. Por que isso? Porque tem muita coisa que nos une. E vamos pegar nisso e fazer valer isso aí, cara. Exatamente como você falou. A pauta é a luta de classe. A pauta é a luta de classe. A pauta é que lado que a gente está. E eu queria falar um pouquinho agora, Tati, de uma coisa que até é uma confissão aqui. Eu participei de vários movimentos aí. Você falou da Previdência, você falou da reforma trabalhista, eu, o Tonon, o sindicato. E toda vez que a gente participava, a gente que a gente foi resistente, a gente fez greve na nossa categoria. É bom falar, tanto na reforma trabalhista como na reforma previdenciária. Todo mundo teve dia descontado,
Mas nós fizemos nossa parte, né, Alexandre? Sim. Isso aí, a gente chamou, tentou mobilizar a Sim. galera, uma parcela aderiu. E a gente sempre via, né, a sua figura e a figura do rock liderando aí Bauru na rua, né? Então, assim, eu sempre vou ter essa lembrança, né? A pisa ligeiro, você sempre Sim, puxando ali, sim. sempre demonstrando uma firmeza, uma mulher guerreira, batalhadora. E agora aí eu tô conhecendo aí a Tati, a Tati cantora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, né? Porque de acordo com a sua camisa, a gente não quer só comida, a gente quer Não, comida, diversão e arte. Fala um pouquinho disso aí, Tati. Na verdade, eu não sou cantora, eu engano, tá? Não, eu canta sou, bem demais. Não, eu sou compositora, né? Eu sou letrista, eu sou compositora e como ninguém quer gravar nada de quem é novo, então eu falei, bom, vou ter que começar a cantar. Então eu comecei a sair do banheiro, né? Para começar a cantar. Eu vou falar uma coisa, não sei se tem tempo. Você falou aqui da figura do rock. Vou até me emocionar, né? Eu tive a felicidade de partilhar a minha vida com um homem assim que dedicou a própria vida à transformação. O rock estava em todos os momentos onde estava sendo necessária a presença da classe trabalhadora, onde a gente precisava se manifestar, falar. Nós temos a esquina da resistência, que hoje, né, que eu falo não é a esquina da resistência, a esquina da Rock Ferreira, porque a gente não tem conseguido fazer mais quase nada. É uma voz hoje, é um silêncio muito sentido, porque em várias coisas que a gente tem passado e tem acontecido, uma figura expressiva como a do rock faz falta para todos nós da classe trabalhadora. E o rock não morreu, o rock foi tirado de nós por uma política genocida. Eu falo que o meu marido foi assassinado por esse governo. Ai, Tatiana, você... Não, meu marido foi assassinado por esse governo. Um governo que não investiu em vacina. Um governo que fez gozação das políticas sanitárias. Um governo que impediu a população de ficar em casa com segurança alimentar. Um governo que nos atacou o tempo todo e nos ataca o tempo todo. Então eu perdi o meu amor, o homem da minha vida, e a classe trabalhadora perdeu um líder assim, uma pessoa com tanto compromisso, que dedicou a vida inteira na transformação. E quando eu estou numa assembleia que alguém diz rock presente, né? Eu acho que essa frase é extremamente dolorida, porque toda vez que o nome de algum companheiro nosso é chamado e a gente grita presente, a gente sabe o tamanho dessa ausência. E essa desmobilização toda que eu falei que a gente tem sofrido esses anos todos nos impediu que novos rocks acontecessem. Infelizmente, eu acho que para nós todos, a gente não consegue enxergar novos. Essa preocupação, Tonon e Alexandre, é uma preocupação que eu acho que nós devemos ter, de trazer o novo. Trazer um novo dirigente sindical. Trazer um novo cantor, um novo compositor. Eu faço arte, Alexandre, como uma forma também de contestar. A minha arte ela é politizada. Eu canto samba, eu faço um samba, mas discutindo dentro do samba a questão das mulheres, a questão da violência, a questão do direito à terra. A arte tem um propósito, a cultura tem um propósito, e é por isso também que os artistas são tão atacados. É por isso também, por exemplo, aqui em Bauru nós não temos uma política de editais decentes, de fomento à cultura, de fomento à arte. A cultura de Bauru, por exemplo, ela devolveu o dinheiro porque ela não investiu, ela não planejou, com artistas passando fome. Por exemplo, o nosso grupo de grão em grão, a gente atende, eu falei, a gente leva para essas pessoas, mas durante a pandemia toda nós atendemos também uma parte de artistas que não tinha como comer. Porque assim, eu faço arte, mas eu não dependo da arte para viver. Eu vivo para a arte, mas não vivo da arte. E eu tenho muitos colegas artistas, compositores, cantores, músicos que vivem da arte. E que até agora, não conseguem a segurança alimentar para continuar as coisas. Você fala assim, o grupo da Tatiana doou uma cesta básica para fulano. Que bom, mas o fulano não é só comida. O fulano tem que pagar água, tem que pagar luz. Então, nós sofremos ataques em todas as esferas, gente. Em tudo. E esse ataque que a gente sofre do governo federal em relação à cultura, ao desmonte da cultura, é para nos empobrecer culturalmente,
para nos empobrecer no raciocínio, no pensar. Por que se discute a militarização das escolas? Assim, eu tive aqui em Bauru numa escola que atende a população mais rica da cidade, né? Me chamou a atenção na entrada da cidade uma frase do Aristóteles sobre a importância do conhecimento, a importância do saber, a importância do pensar. Aquela população ali nas suas redomas está sendo educada para pensar e para comandar. E essa mesma população e uma parte nossa também da população está defendendo para os nossos filhos nas escolas públicas um ensino militarizado, sem sociologia, sem filosofia, sem uma geografia política, para que essas crianças apenas obedeçam. O ensino militarizado, respeite a hierarquia e obedeça, não pense. Então, quando alguém discutir algumas coisas com você, discuta a importância do seu filho deter o saber acumulado. Só isso que vai transformar. É o conhecimento, o saber acumulado, que pode nos dar as ferramentas necessárias para mudar a nossa realidade. De tudo isso que nós falamos sobre corporativismo, sobre a necessidade, o desmonte das nossas ferramentas, tudo isso passa pelo pensar e pelo saber acumulado. Então, é nossa vez, é nossa hora. É dizer não, mas pensar. Eu preciso de trabalho, pão e educação. É isso. Obrigado. Aqui. Alexandre, eu só queria falar uma coisa, aproveitando que a Tati falou do rock. Eu gosto sempre de expressar minha gratidão às pessoas. E o rock me ajudou muito, no sentido de eu ser a pessoa que eu sou, pelo menos ali no começo da minha formação política. Que em 98 eu militei com ele no trabalho, né? Fiquei por lá 4 anos. Então tenho muita gratidão, porque ele me ensinou muito. O rock tem muitos filhos, viu, Tonon? Então, assim, por mais que a gente tenha tido divergência na frente, eu sempre vou ter isso comigo. Gratidão, porque ele me ajudou a me formar o homem que eu sou hoje. O rock tinha isso com ele. O rock, por mais divergência que ele tivesse com uma pessoa, ele sempre foi muito generoso. E o trabalho de formação para ele sempre foi muito sério. Muito sério. Essa preocupação do novo, sempre foi muito presente para ele. Trabalhou muito com crianças na escolinha, na formação, lá na ferrovia, né? E a importância, o rock estava sempre rodeado de jovens, sempre rodeado de jovens. O novo fazia bem para ele, ele fazia bem para o novo. E é uma falta assim muito grande. Não é falta só do meu companheiro, do meu marido. Sim. É a falta desse homem. É a falta de homens como o rock. E é isso que a gente precisa forjar. E o pensar passa por isso. Por isso que a perda foi coletiva nessa pandemia. Foi coletiva, extremamente coletiva. Nós perdemos, não fui eu, não foi você, é nós. Tonão, vamos fazer o seguinte, nós temos um quadro aqui que é sempre o ponto positivo e o ponto negativo da semana. Queria que você falasse um pouquinho aí. O que teve de bom e o que teve ruim aí na semana que você notou, Tonão? Eu vou pegar um ponto negativo e transformar em positivo, que é a exposição das Forças Armadas em relação à Viagra. É claro que isso é negativo, né? Mas é positivo porque nem os broxomínios conseguiram defender, né, Alexandre? Sim. Porque não tem, como você vai defender compra de prótese peniana, compra de Viagra? Não tem, né? Então, esse tipo de desgaste tem que ficar, a gente tem que utilizar. Achou o kit gay finalmente? Então, Viagra, prótese, KY e tudo isso com dinheiro público? Então, ele conseguiu desmoralizar aquilo que as pessoas tinham como uma instituição séria, né? Isso, e não é, né? Não, a gente sabe que não é, né? Não. Ali é um berço, né? berço. E é isso que a gente tem que desmistificar, né? Por isso que eu acho que pegar isso que aconteceu e transformar a esquerda, tem que mais de algo positivo. Sim, e é positivo. Para acabar mito, e é né? Positivo. Desconstruir esses mitos que tem por aí. Beleza. Tatiana, vamos falar mais um ponto positivo e um negativo. Isso, eu ia chegar para ti aí. Eu ia só falar. Morreu Newton Cruz. Isso é ruim e é bom. É ruim porque ele morreu impune. E é bom porque nós estamos livres dele. E do que ele representa ainda não. Mas devemos discutir isso. É bom porque teve toda a discussão de áudios em relação à ditadura e aí fica claro qual é a figura do Mourão que a mídia tem vender como alguém moderado e não é. Mas que a gente não pode esquecer que a campanha dele foi chamando o índio de indolente e negro de preguiçoso, né? Ponto negativo, Alexandre, eu queria falar da situação das meninas do Banco do Brasil, lá das faxineiras que a gente teve lá essa semana, né? Que para mim é um dos maiores absurdos que eu já vi. Como a gente falou, passe é R$ 4,90 aqui em Bauru.
As meninas ficaram 3 meses pagando o passe do próprio bolso, trabalhar porque não estavam recebendo salário e tal. E aí o banco ainda mandou elas embora essa semana. A gente, justamente por ser um sindicato diferente, a gente se solidarizou com elas, fez paralisação, a gente tentou fazer uma paralisação, e aí é um problema, mesmo na nossa categoria, Sim. o pessoal fez custeio de cesta básica para eles, vaquinha para ajudar as minas, mas não tem a coragem de fazer Sim. uma paralisação por elas. É fácil você fazer um ato assim. Mas mobilizar é difícil. E você vê, e mesmo com a gente fazendo todo esse trabalho, porque a gente vai toda semana nas É o agências, medo. faz tudo, mas É o medo. O medo é justo. É o medo. O medo é justo. Mas nós estamos com elas, já vamos entrar com a ação, tentar, no mínimo, tirar um bom dinheiro do banco aí em relação a Tem que discutir covardia política de transporte sempre. que foi feito com elas, cara. Qual é o ônus do empregador para te levar para trabalhar? Você trabalha o mês inteiro e recebe depois. Inclusive o ajuda transporte, né? Mas você trabalha aquele mês inteiro, você tem que arcar com a sua condução, você tem que arcar com a sua alimentação. Ai de ti se chegar atrasado. Foi. Né? Então, o patronato não tem responsabilidade nenhuma de levar a sua mão de obra para o local de trabalho. Meu ponto negativo foi aqueles áudios, né? Porque é muito triste a gente ver o que de fato acontecia e a defesa disso acontecendo ao longo dos anos, né? Nós temos um presidente da República que exaltou aquele tipo de comportamento. É um cara que faz um discurso toda hora falando da família. E que família é essa, né? A família que está passando fome no Manchester, a família que teve aquela jovem torturada que perdeu o seu filho, né? Aquele pessoal que berra tanto quando se fala em aborto é um pessoal que se mostra totalmente indiferente quando áudios daquele tipo se tornam públicos, né? Há pouco tempo nós tivemos uma campanha onde se falava, não, tortura para mim é a fila do SUS, tortura para mim é gente morrendo nos hospitais. Sim. Nós tivemos aqui a companhia da Tati, que teve sim... Por isso que é positiva, né, a morte do Neto Cruz. Alguém da família direta, um companheiro que morreu por falta de política pública, que morreu em hospital por causa de negacionismo. E além de tudo isso, a gente ainda tem tortura nesse governo. Porque é um governo que fez tortura lá atrás e faz tortura diariamente. Basta a gente visitar e ver o que acontece aqui nas periferias de Bauru. Então isso é um ponto negativo. O ponto positivo é que existe esperança, né? Existe aí coletivos, existe solidariedade. O projeto da Tati é um projeto entre tantos aí que existem. Um projeto respeitado, um projeto que vai lá fazer a entrega, mas também vai fazer o debate, vai fazer a educação tão importante. Entregar o alimento é necessário, mas politizar a classe trabalhadora é mais necessário do que nunca. Um dos erros do PT foi esse. O PT fez sim um trabalho social, mas deixou de fazer a politização, deixou de explicar que não existe meritocracia, que na verdade tudo é fruto de decisões políticas e o coletivo realmente pode mudar, né? O capitalismo aí, ele está aí na nossa sociedade, ele é um mal por si só a ser combatido e a gente precisa ter uma sociedade mais justa e mais solidária. Esse ataque que a categoria bancária, assim como os ferroviários, assim como os demais trabalhadores têm sofrido, não é uma coincidência, é um projeto de poder e esse projeto de poder precisa ser combatido, seja nos sindicatos bancários, seja nos sindicatos ferroviários e seja combatido de forma coletiva. Tati, foi um prazer, a gente vai encerrar esse programa de uma maneira diferente. A gente vai colocar um trechinho do seu clipe, parabenizar você aí pelo imenso trabalho que vem realizando e por essa nova, né, Tati Calmon, cantora e compositora. Obrigado aí pela sua presença. Em breve estará com a gente, ou no Festival da Resistência ou no Cine Bar, né? Eba. É isso aí, Tonon. Se despede aí dos nossos companheiros aí, pede pro pessoal se inscrever, faz aquela vez de youtuber aí que você está acostumado, né? Bom, primeiro agradecer a você, Alexandre, a você, Tonon, pelo convite de estar aqui e a gente ter podido falar do projeto de Grão em Grão e acabamos falando de várias outras coisas, né? Chegando até na questão da música, da arte, da cultura, né? Que faz parte também do nosso crescimento. Agradecer mesmo o empenho que vocês fazem para nos socorrer no de Grão em Grão, a utilização desse espaço que eu sei que muitas pessoas vão poder ver, ouvir, né? E contribuir de alguma forma, né? Não só com o projeto em si, dando um alimento, isso, mas nos conhecendo o trabalho e levando sempre a reflexão adiante, aonde você puder, na fila, conversa com as pessoas. Eu estou comprando no mercado e falo, gente, tá tudo caro fora Bolsonaro, sabe? Em todo lugar a gente tem que fazer essa reflexão. Quando eu falei do Newton Cruz, da importância do momento ruim porque ele não foi punido e bom por causa da discussão, esses áudios mostram a importância da gente fazer discussão do que aconteceu nesses porões.
e do que está acontecendo ainda. Tortura nunca mais. Quase 1.300 inscritos. Para continuar dando visibilidade desse nosso conteúdo, se inscreva, curte, compartilhe. E eu vou deixar depois com eles aqui meu canal no YouTube, que eu preciso também. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, junto com o seu clipe. E eu vou deixar um clipe, pô, vou falar, que eu fiz para Cristiana dos Santos, que era do Canaã, que houve um despejo muito grande aqui em Bauru, montou-se o assentamento Primavera. Hoje eles têm a posse da terra e se transformou no assentamento na Vila Mariana. Na verdade, é uma favela dentro que ainda precisa de muita coisa para se transformar num bairro. E nessa música eu falo da importância das lutas por uma morada e o sonhar. Quem sonha não erra, tá? Vamos sonhar e fazer. Só a luta muda a vida, pessoal. Só. Semente de luz.